Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 6. Nós iremos ler apenas os 2 primeiros versículos aqui desse capítulo, para, começando com esse texto, trazermos aqui uma palavra para nossa instrução, para nós aprendermos algo que é essencial para a nossa fé e que a palavra do Senhor nos ensinará nesta noite. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, dizem assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém. O escritor aos Hebreus, queridos, nesta altura da carta aqui, ele está falando com os irmãos que receberam esta carta, judeus que haviam se convertido ao Senhor Jesus, que agora eram crentes e que estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo, a deixar a fé em Jesus em segundo plano. E então ele escreve essa epístola para exortá-los a prosseguir na fé, para que eles continuassem, não abandonassem a fé, nem voltassem às práticas antigas. E ele está no final do capítulo 5 aqui, dizendo que tinha muito ainda que ensinar àqueles irmãos, mas eles se tornaram negligentes para aprender. E ele diz: vocês já deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda são meninos, ainda estão tomando um leitinho, ainda estão se alimentando de papinha, ainda estão comendo comidinha de criança, quando na realidade vocês já deviam estar comendo tutano, ou um alimento sólido, né? Vocês deviam estar comendo já uma palavra mais carregada, mais profunda, porque vocês deviam crescer na fé, prosseguir na fé. E quando ele está falando dessa necessidade de crescimento, de nós conhecermos mais a palavra de Deus, então ele inicia aqui o capítulo 6 dizendo que devíamos deixar os rudimentos e prosseguir até a perfeição. Ou seja, que nós já devíamos ter uma fé sólida, já devíamos conhecer as bases da nossa fé, e que devíamos agora procurar conhecer algo mais profundo, ter mais conhecimento da palavra, mais conhecimento de Deus. Todo crente, irmãos, precisa crescer no conhecimento de Deus, porque tudo que tem vida cresce. Quando alguma coisa para de crescer, ele começou a morrer. Nós precisamos, então, cada dia crescer. E o escritor aqui vai falar daquelas doutrinas básicas, que no seu entendimento já devia ser do conhecimento de todo crente, que isso aqui é o leite que todo menino na fé já devia conhecer, que todos nós já devíamos saber muito bem sobre essas doutrinas. Que doutrinas são essas? Ele diz: o arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. A vida do crente começa aí, no dia que o homem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador. Então aí começa a sua nova vida em Cristo. Você um dia certamente foi convidado para estar numa igreja, ou passou na frente e entrou, ou ouviu um culto em algum lugar e parou, e ali a palavra tocou no seu coração, você se arrependeu dos seus pecados, porque o Espírito Santo tocou no seu coração, é Ele que leva o homem ao arrependimento, e você creu em Jesus. Aí começou a sua vida com Deus. Mas não para por aí. É preciso continuar conhecendo, crescendo. E ele diz que ainda tem, em seguida, versículo 2, a doutrina dos batismos. Quando o crente quer demonstrar publicamente a sua fé, então vem o batismo em águas.
Mas ele não fala só o batismo, mas os batismos, né, no plural. Ele devia estar pensando certamente no batismo com o Espírito Santo, que aí o crente vai buscar, né, além de se batizar em águas, o crente vai buscar a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Talvez outros tipos de batismo, no sentido figurado, estivesse aqui também envolvido. E do batismo ele diz, e também da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Está falando de algumas doutrinas, então, que são básicas para o crente, que todo crente deve saber, deve conhecer isto aqui. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno é aquilo que consiste na nossa esperança, que um dia Jesus irá voltar e breve chegará este dia, assim nós cremos, e então os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em corpo glorioso, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Mas um dia ainda o Senhor voltará com a sua igreja para reinar, e depois desse período do milênio, haverá o juízo do trono branco, quando todo homem comparecerá diante do Senhor Jesus para prestar contas daquilo que fez. Todo crente precisa conhecer estas doutrinas. Mas entre essas doutrinas aqui basilares que o escritor aos Hebreus apresenta, pouco nós vemos falar sobre a doutrina que nós vamos estudar hoje. Nós vamos aprender então sobre a imposição de mãos. O que significa impor as mãos? Quando devemos fazer isso? Como devemos impor as mãos? Que cuidados devemos ter quando fazemos isso? Nós vamos começar aqui então a entender esta doutrina, e você vai se surpreender quantas vezes a Bíblia fala sobre impor as mãos. Às vezes nós lemos a Bíblia e não prestamos atenção a esses detalhes. Vamos ver hoje que há abundante volume de textos que falam sobre a imposição de mãos. Vamos entender primeiro o que é impor as mãos. Bom, a imposição de mãos é um ato simbólico, que não somente o cristianismo, mas também no judaísmo e em outras religiões, era utilizado muitas vezes como um ato litúrgico, como um ato de culto, que implicava ali, basicamente, numa transferência. Quando alguém impõe as mãos sobre outro, ali há uma transferência de culpa, ou de poder, ou de unção, ou de responsabilidade, de autoridade, enfim, o ato de impor as mãos significa que algo está sendo transferido para aquela pessoa, ou às vezes até um animal, sobre o qual estão sendo impostas as mãos. E essa doutrina, queridos, nós vamos ver que é para nós aprendermos e usarmos esta imposição de mãos a fim de servir aos outros, de servir à igreja. Então, a imposição de mãos é um meio importante pelo qual os membros do corpo de Cristo podem servir uns aos outros com um propósito espiritual bem definido. A imposição de mãos que vamos falar aqui é um ato espiritual, portanto precisa ter um propósito espiritual. Não estamos falando de algo aleatório que se faz, algo até de brincadeira que se faz, não, mas como um ato de responsabilidade, um ato que se faz diante de Deus, com um propósito espiritual bem definido. Vamos ver quais são os propósitos para a imposição de mãos. No Novo e no Antigo Testamento temos diversos propósitos porque alguém impunha as mãos sobre o outro. O primeiro desses propósitos era atribuir ou imputar culpa a alguém. Lá no Antigo Testamento, quando havia a necessidade de expiação de culpa, né, uma vez por ano, havia aquele dia da expiação, ou em outros momentos, quando era necessário fazer a expiação de pecados, então era trazido um animal, e ali se impunha as mãos sobre a cabeça do animal,
E naquele ato, o pecado do povo estava sendo transferido para o animal. Não o pecado como um efeito, mas o pecado como uma culpa, né? A legalidade do pecado, o peso da culpa do pecado. E aquele animal então era morto ou era lançado fora do arraial. Ali significava que a culpa do povo estava sendo levada embora naquele animal. Lá em Êxodo 29, verso 10 em diante diz: farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. Aqui era um ato espiritual muito sério, era feito diante do Senhor, na tenda da revelação, que era o tabernáculo. E ali então havia um significado muito profundo quando os pecados do povo eram imputados àquele animal e ele morria. Isso já era, irmãos, uma forma figurada que apontava para o que Cristo iria fazer. Assim como aquele animal recebia legalmente a culpa, assim Cristo também tomou os nossos pecados. E Ele morreu por nós, para que nele os nossos pecados fossem pagos, a nossa culpa fosse expiada e nós pudéssemos estar diante de Deus sem culpa, como diz o apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a imposição de mãos ali era para transferir culpa. Também quando havia alguém que cometeu um pecado grave, um pecado digno de morte, Deus mandou que a congregação impusesse as mãos sobre aquela pessoa que seria punida, também como um meio de dizer a culpa nessa pessoa, um meio de asseverar a culpa, a pena era justa porque havia culpa. Veja lá Levíticos capítulo 24, então disse o Senhor a Moisés: tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Então, colocar as mãos sobre a cabeça dele era um ato que legalmente dizia: esse homem é culpado, ele tem a culpa. Na lei havia um outro ato, também simbólico, litúrgico, que quando um corpo era encontrado no meio do mato e ninguém sabia quem matou aquele homem, traziam os anciãos da cidade mais próxima. Essa história está lá em Deuteronômio capítulo 21, e eles lavavam as mãos dizendo: não temos culpa. Assim como o lavar as mãos significava não há culpa, a imposição de mãos significava ele tem culpa. Então era um ato simbólico, mas carregado de um significado espiritual muito importante, muito forte. Então, lá no Antigo Testamento, as primeiras razões que vemos para a imposição de mãos era para atribuir culpa, para imputar culpa a alguém. Mas também vemos, mesmo no Antigo e depois no Novo Testamento, que a imposição de mãos era utilizada para curar os enfermos. Ali então era um ato como que houvesse a transferência de cura, né, de poder para curar, daquele que impunha as mãos para aquele que estava doente e precisava, portanto, de ser curado. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, que quando Naamã vai até a casa do profeta Eliseu, o texto diz que ele esperava que Eliseu fizesse isso por ele. Veja, irmãos, não era um ato mágico, não era que a mão estendida representasse ali um passe de mágica, não, mas era um ato simbólico, litúrgico, onde aquele que tinha autoridade de Deus para curar, impunha as mãos, e aquela mão estendida era um sinal, era um meio porque Deus iria realizar a cura daquela pessoa. Veja que Naamã ficou indignado porque, em vez de Eliseu ir fazer aquilo que ele esperava, e ele diz: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele, o profeta Eliseu, sairá
pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele tinha a expectativa que o profeta iria então impor as mãos sobre ele para que Deus o curasse. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta mandou apenas o servo dele ir até lá à porta. E eu acho que se fosse aqui no Nordeste, no sertão, o camarada ia abrir só aquela parte de cima da porta, né? Que tem aquelas portas que abrem duas bandas. Ia dizer, olha, o profeta disse que desce 7 mergulhos no Rio Jordão. E pá, bateu a porta. E ele ficou... Não era isso que eu esperava? Qual era a expectativa dele? Uma oração com imposição de mãos. Se ele tinha essa expectativa, é porque já havia essa prática e outras vezes Deus havia usado os seus profetas dessa maneira para curar. De fato, nós vamos ver o próprio Elias colocando não só as mãos, mas o corpo inteiro sobre um menino que havia morrido, né? E outras vezes que nós temos a cura dessa maneira. No Novo Testamento, irmãos, são muitas as ocasiões que Jesus curou impondo as mãos. Se você começar a ler os evangelhos e prestar bem atenção nesse detalhe, você vai ver que Jesus muitas vezes impôs as mãos para curar. Como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, quando o leproso chega e diz, Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. E aí diz o versículo 3, Jesus estendendo a mão, tocou-o dizendo, quero ser limpo, e logo ficou curado da lepra. Jesus então não apenas usou a palavra, né? Mas ele toca no homem, ele estende as mãos, impõe as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Então aqui havia uma transferência de poder, de unção, daquele que iria orar ou daquele que iria ordenar a cura para aquele que precisava receber esta cura. Nós vamos ver que as pessoas mesmas, quando chegavam para pedir a Jesus que fosse orar por alguém, já diziam que queriam que ele impusesse as mãos. Por exemplo, quando chega Jairo, né, o chefe da sinagoga, Mateus capítulo 9 diz, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então a expectativa dele, ele cria no poder de Jesus, mas a expectativa dele não era apenas que Jesus curasse, mas que ele impusesse as mãos sobre a filha para que ela fosse curada. Porque nós vamos ver, queridos, muitas vezes Jesus utilizou-se desse recurso. Não que fosse necessário, que a cura não acontecesse se não fosse assim, mas ele usava disso e, portanto, nos ensinou também a impor as mãos sobre os enfermos para curar. Quando Jesus vai curar a sogra de Pedro, que estava com febre, também diz que ele estendeu a mão e tocou-a. E muitas outras ocasiões, Jesus curou dessa maneira. O toque, portanto, era uma forma como a cura acontecia, como ela era transmitida para aquela pessoa que recebia. Tanto que alguns textos vão dizer que se Jesus não estendesse as mãos para tocar, as próprias pessoas corriam e tocavam a Jesus, porque reconheciam que poder saía dele para as pessoas. Não somente a mulher do fluxo de sangue, né, que é um caso clássico, que ela chega e toca nos vestidos de Jesus, mas nós vamos ver que Lucas também diz que a multidão procurava tocar nele, porque saía dele virtude e curava a todos. Então aqui havia uma transferência de unção, de virtude, de poder que curava as pessoas. Agora, isso não aconteceu apenas com Jesus. Nós vamos ver que na continuação, a igreja recebeu do Senhor esse poder, essa autoridade. E ele disse lá em Marcos capítulo 16, pegarão nas serpentes, ele diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Aqui no verso 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Aleluia! O Senhor deu à igreja esta autoridade, este poder, e também já previa aqui, conforme o próprio exemplo que ele havia dado, que os crentes deveriam orar impondo as mãos sobre os enfermos. Era a maneira como eles seriam curados. E aí o que acontece? Os apóstolos fizeram isso. Vamos ver na história da igreja que os discípulos de Jesus, quando iam orar pelos que estavam doentes, usavam esse recurso impondo as mãos sobre eles. Atos capítulo 5, verso 12 diz: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Veja que o texto é bem específico em dizer que os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Está querendo dizer que eles eram o veículo que Deus usava para fazer isto, e também que eles impunham as mãos sobre as pessoas sobre as quais viria a cura, que estavam necessitadas, portanto, de uma cura, um milagre na vida deles. Tiago, quando diz, está alguém doente, ele diz, chame os presbíteros, que vão ungí-lo, e ele diz, eles orem sobre ele. Orar sobre ele pressupõe também uma imposição de mãos. Obviamente, o orar sobre ele precisa que alguma coisa esteja sobre a pessoa, não é? E naturalmente entendemos que poderia ser muito bem as mãos impostas sobre esta pessoa. A imposição de mãos era tão utilizada, queridos, no Novo Testamento, pelos apóstolos de Jesus, pelos discípulos dele, que chegam a dizer, o texto de Atos, chega a dizer que eles entendiam que era como se as mãos de Deus estivessem no lugar das mãos dele, ou como se as mãos de Deus fossem representadas por suas mãos estendidas sobre as pessoas para curar. E eles oram então no capítulo 4, verso 30, dizendo, enquanto estendes a tua mão para curar, a mão de Deus, né? E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles criam que quando eles estavam impondo as mãos sobre os enfermos, eles eram ali representantes de Deus. Era como se a própria mão de Deus estivesse estendida para curar aquelas pessoas. E assim há muitos e muitos exemplos no Novo Testamento de curas sendo feitas por meio da imposição de mãos. Mas não apenas este propósito que há para impor as mãos. Nós vamos ver que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento havia um outro propósito que era a consagração de pessoas ou até mesmo de objetos para um uso específico na obra de Deus ou em alguma outra coisa. Então, quando no Antigo Testamento ia ser consagrado um profeta, ia ser consagrado um sacerdote, alguém para uma causa específica, ou até mesmo um rei, havia então a imposição de mãos. Obviamente que normalmente havia uma autorização divina, né? Era Deus quem mandava impor as mãos sobre aquela pessoa, mas quando se impunha as mãos sobre aquela pessoa, aquela dita pessoa estava sendo então separada para aquela missão, então havia uma transferência de autoridade. Aquele que orava ou que impunha as mãos sobre a pessoa estava concedendo autoridade a ela para cumprir aquela missão. Ela, portanto, estava autorizada a partir dali a fazer aquilo. Nós vamos ver, por exemplo, na consagração dos levitas, quando a tribo de Levi foi separada para ser a tribo que iria trabalhar no tabernáculo, que iria fazer todo o serviço religioso. Aí diz o texto de Números, Deus diz, farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Então a imposição de mãos aqui estava dizendo, vocês são consagrados a partir de agora para esta missão. Vocês a partir de agora vão fazer isto
para que foram chamados, e a autoridade para isso está sendo transferida na imposição de mãos. Nós vamos ver também Moisés, quando foi separar Josué para ser o seu sucessor, para que ficasse bem claro que Josué receberia autoridade para conduzir o povo depois da morte de Moisés. O texto diz lá em Deuteronômio 34:9: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então o povo ouviu a Josué, o povo realmente teve Josué como seu líder. Por quê? Porque ele recebeu a autoridade de Moisés. E como Moisés deu a entender a todos que havia uma autoridade sobre Josué, ele impôs as mãos sobre ele. A imposição de mãos, então, queridos, é neste caso aqui um ato que transfere autoridade, que consagra alguém para um determinado serviço. Lá no Novo Testamento, a igreja mantém essa prática. E nós vamos ver que quando Paulo e Barnabé são separados para serem os primeiros missionários autorizados pela igreja, quando eles são separados para irem fazer a primeira das suas viagens missionárias, a igreja orou, a igreja pediu a orientação ao Espírito Santo, mas para deixar claro que eles estavam autorizados àquilo, a igreja impôs as mãos sobre ele. Veja o texto de Atos capítulo 13. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja que a imposição de mãos deve ser feita quando Deus está mandando, ou quando Deus está chamando alguém para um trabalho. Há, infelizmente, pessoas por aí que estão chamando a si próprias. Eu imponho a mão sobre a minha cabeça e me declaro pastor. Eu estou impondo as mãos sobre mim mesmo e estou me transferindo a autoridade. Como é que vai haver uma transferência de autoridade? Se já estava autoridade nele, ele está transferindo de novo? Como é isso? Não é assim. Deus chama, ele capacita, a pessoa começa a trabalhar na igreja, aí a igreja vê que ele está trabalhando, o Espírito Santo então é quem vai capacitando e vai mostrando aquela pessoa, e a igreja então impõe as mãos e a ele é consagrado para aquele ministério, para aquele serviço. Então o Espírito Santo foi quem mandou separar aqueles homens, e o texto continua dizendo: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então a igreja impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé, para que eles fossem fazer a obra. A igreja, quando impõe as mãos, queridos, ela está transferindo autoridade, está autorizando aquela pessoa para aquele ministério, está abençoando aquela pessoa para que ele possa ser usado por Deus como um canal para aquela obra. E aí também a igreja assume o compromisso com aquela pessoa que consagrou, com aquela pessoa que enviou, assume o compromisso de cuidar daquela pessoa. É muito sério isso. Precisamos entender, e nós vamos ver que há cuidados necessários antes de impor as mãos para consagrar alguém. Nós vamos continuar vendo que nesse propósito de consagração, os diáconos, quando foram chamados, e os presbíteros, quando foram separados para o ministério, receberam autoridade da mesma forma, através da imposição de mãos. Até hoje, nos dias de hoje, quando a igreja vai consagrar alguém ao diaconato ou presbitério, então, naquele ato de consagração, a igreja, os oficiais da igreja impõem as mãos sobre aquela pessoa para que ela possa então estar investida de autoridade para aquilo que ela foi chamada. Quando alguém vai assumir uma congregação, quando eu assumi aqui esta congregação, da mesma maneira, alguém autorizado pela diretoria da igreja, algum membro da diretoria vem e impõe as mãos sobre esta pessoa. Aquilo não é simplesmente um ato vazio, não é apenas um ato burocrático, não, é um ato espiritual.
Por meio daquele ato está sendo declarado: essa pessoa está autorizada a fazer isto, ela está recebendo autoridade, é uma transferência de autoridade na imposição para fazer esse ministério. Aqui claro em Atos capítulo 6, que os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E aí veja, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, os apóstolos, aqueles que tinham a autoridade, que já tinham recebido de Jesus essa autoridade, diz: e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então os diáconos foram consagrados e receberam autoridade na imposição de mãos. Isso fica tão patente, que é a forma como a igreja consagra alguém, que alguns textos, como o de Atos capítulo 14, vai dizer que eles elegiam anciãos ou presbíteros em cada igreja. Mas essa palavra que é traduzida aqui para nós como elegiam, essa palavra, na realidade, no grego, significa eles impunham as mãos sobre estas pessoas. O eleger aqui, o separar alguém para um cargo, significava literalmente impor as mãos. Lá em 2 Coríntios também fala de um irmão que foi eleito ou que foi separado para levar as ofertas para os crentes pobres da Judéia. E de novo o verbo grego é utilizado aqui para dizer: eles impunham as mãos sobre eles. Então, esta expressão hierotoneo no grego significa não somente separar, eleger, mas impor as mãos neste ato de separação, de escolha de alguém para uma obra ou um ministério. No Antigo Testamento também havia, nós já vimos esta escolha, e não apenas para a obra da igreja ou para a obra religiosa, né? No Antigo Testamento também essa imposição de mãos era usada até para a consagração de reis. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 13, Eliseu consagra Jeoás como rei e também põe as mãos sobre o arco dele, que seria a arma que Deus utilizaria nas mãos dele para vencer os inimigos. Então havia ali uma separação, uma consagração por meio da imposição das mãos. Mas ainda há um outro propósito, que a imposição de mãos era realizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que era para abençoar alguém. Alguém impunha as mãos sobre o outro e havia então uma transferência de bênção, né? Aquela pessoa era abençoada naquele ato. Então nós vamos ver que essa imposição de mãos, que muitas vezes era acompanhada de oração, era um meio pelo qual se abençoava alguém, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos lembrar sempre que imposição de mãos é transferência. Então a bênção era transferida para aquela pessoa naquele ato. E aí nós vamos ver no Antigo Testamento Jacó orando pelos seus netos, os filhos de José, e conferindo-lhes a bênção para que eles fossem participantes do pacto, da aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aqueles meninos eram filhos de uma egípcia, né? Tinham nascido no estrangeiro, vamos assim dizer, não em Canaã, mas por aquele ato estavam sendo abençoados, estavam sendo inclusos na bênção de Abraão, estavam sendo agora participantes das bênçãos do pacto que Deus tinha. E aí lá em 48 de Gênesis, verso 14, diz: mas Israel, ou seja, Jacó, estendeu a sua mão direita, a direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. É como se ele tivesse invertido as mãos, né? A mão direita deveria abençoar o mais velho e a esquerda o mais novo. Ele inverteu as mãos porque ele disse: não, nesse caso aqui, o menor será maior do que o mais velho.
o mais novo irá ter mais proeminência. É que a primogenitura é um direito, mas Deus tem o direito de escolher outro que não seja o primogênito, porque Ele é quem escolhe. E aí Jacó abençoa ali os seus netos, os filhos de José, naquele ato. Nós vamos ver que Jesus também muitas vezes abençoou as pessoas, notadamente as crianças, através da imposição de mãos. Aí o texto de Mateus diz: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. O texto aí é de Mateus, capítulo 19. Então as pessoas que estavam cercando Jesus queriam que os seus filhos fossem abençoados por ele, e já traziam então aqueles meninos e colocavam lá diante de Jesus, pedindo que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Marcos registra isso, Lucas registra isso, ocasiões que Jesus estendeu as mãos para abençoar. Então a bênção dele era transferida àquelas pessoas sobre quem ele impunha as mãos. Ainda no Novo Testamento nós vamos encontrar, queridos, a imposição de mãos como meio de outorgar, de transferir poder e dons espirituais para as pessoas. Nesse caso aqui, os crentes impunham as mãos sobre aqueles que, por exemplo, desejavam o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E aí nós vamos ver muitas vezes que os crentes eram batizados com o Espírito Santo por meio da imposição de mãos dos discípulos. Pedro e João, lá em Samaria, diz o texto: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A imposição de mãos aqui para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Ainda hoje fazemos assim, né? Vamos orar por alguém e impomos as mãos sobre ele, e ele receberá então o poder do Espírito Santo, obviamente conforme a vontade do Espírito Santo, mas por meio das mãos daquele que já recebeu o Espírito Santo, já recebeu o poder espiritual, e é como se o poder então estivesse sendo transferido por meio daquele ato litúrgico. Quando Ananias foi orar por Paulo tinha ido a Damasco, né, a fim de prender os cristãos, mas no caminho teve aquele encontro extraordinário com Jesus, quando uma luz em pleno meio-dia cegou, e ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Ele perguntou: sou Jesus. E ele então ficou cego durante 3 dias, ficou orando e jejuando na casa de um homem. E Ananias foi mandado por Deus para ir até lá. E quando ele chegou lá, ele impôs as mãos sobre Paulo. Diz o texto de Atos capítulo 9. Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, veja que foi essa maneira como ele fez, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então a imposição de mãos aqui de Ananias foi com duplo objetivo: curar os olhos de Paulo, para que vejas, ele diz, né, tornes a ver, e foi também outorgar-lhe o batismo, ou o poder do Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo. O texto é muito curto, não diz que Paulo em seguida falou em línguas, mas Paulo vai dar testemunho lá na epístola aos Coríntios, por exemplo, de que falava em línguas, e ele muito bem pode e deve ter falado naquele momento quando recebeu o batismo e o poder do Espírito Santo pelas mãos de Ananias. Veja, irmãos, que é muito abundante o número de textos que nos fala de mãos impostas para curar, mãos impostas para transferência de poder, de bênção e de tantas outras coisas. Paulo, da mesma maneira, quando orou pelos crentes lá em Éfeso, que ele pergunta: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem sabíamos que tinha isso. Vocês são batizados em quê? No batismo de João. E aí o texto diz: e ele impôs as mãos e orou, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo.
Também os dons espirituais são concedidos desta maneira. Não quer dizer, veja, que para alguém ser batizado, a única forma é pela imposição de mãos. Não, nós vamos ver no dia de Pentecostes não houve imposição de mãos. Na história da igreja, na experiência da igreja, muitos irmãos são batizados na sua casa ou no caminho, sem que haja uma imposição de mãos. Mas a imposição de mãos também é um meio, um recurso para que essas pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo. Os dons espirituais da mesma maneira, alguém pode recebê-los sem a imposição. Mas o texto de 1 Timóteo diz, Paulo escrevendo àquele seu discípulo de Cristo que era instruído por Paulo, né? Ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Aqui a imposição de mãos tanto pode significar a consagração, a autorização, né, a transferência de autoridade, como pelo próprio texto nos diz o dom espiritual que foi concedido a Timóteo. Timóteo, então, foi transferido para ele, né, este dom através da imposição de mãos do presbitério. Então, queridos, nós vemos que são muitos os propósitos da imposição de mãos. No Antigo Testamento, para imputar culpa. No Antigo e no Novo, para curar, para abençoar, para transferência de poder, para receber o batismo com o Espírito Santo, para consagração. Mas sempre este ato de imposição de mãos está implícita aí uma transferência de bênção, de poder, de cura, de unção, de autoridade, ou lá no Antigo Testamento de culpa. Portanto, não devemos usar isso de uma maneira irresponsável, mas usar realmente num propósito espiritual para o que a igreja recebeu essa orientação, o exemplo e até mesmo o mandamento de fazer desta maneira. Quando é então que nós devemos impor as mãos sobre alguém? Bom, devemos pensar então os diversos propósitos que tem a imposição de mãos para saber quando devemos impor as mãos. Se é para impor as mãos sobre alguém, pedindo que Deus o cure, ou é para abençoar alguém, nós devemos fazer isso sempre que for necessário. Se o seu vizinho está doente e pediu para você ir lá orar por ele, vá, ore e impõe as mãos sobre ele, porque é a palavra do Senhor que diz: esses sinais seguirão os que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não precisa chamar, vou chamar o pastor, vou chamar a dirigente do ciclo de oração, vou chamar... Não, estes sinais seguirão os que crerem. Se você creu em Jesus, você já tem autorização no nome dele para impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Ou você pode abençoar alguém em nome de Jesus, alguém que está precisando de uma oração, alguém que está triste, doente, ou precisando mesmo de um milagre. Você pode orar por essa pessoa sempre que for necessário, porque nós já temos autoridade de Jesus que foi dada à igreja para isso. Nós já fomos autorizados a fazer isso em nome de Jesus. Então não se negue a fazer isso. Nem tenha receio de fazer isso. E se não acontecer nada, aí você não é o culpado, porque você vai usar o nome de Jesus. Se ele não curar, é porque Jesus não queria curar aquela pessoa naquele momento. Mas nós recebemos autoridade no nome de Jesus. Se você creu em Jesus, tenha a convicção, você pode impor as mãos sobre alguém para curá-lo, porque foi Jesus quem disse que nós, a igreja, faríamos isso no nome dele. Agora, se é para pedir o batismo com o Espírito Santo ou os dons espirituais, também nós podemos fazer isso. Mas normalmente nós fazemos esse tipo de oração quando a igreja está reunida e quando nós estamos então pedindo ao Senhor isso, não é?
Nós muitas vezes temos aqueles momentos que dizemos, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E aí nós vamos orar e impor as mãos sobre ele. Isto é bíblico. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos muitas vezes os apóstolos impondo as mãos sobre alguém para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Então, se a igreja se reúne, se há crentes que não foram batizados e que desejam e querem buscar o batismo, o revestimento de poder e os dons espirituais, a igreja pode orar sobre eles, impondo as mãos para que eles recebam o poder do Espírito Santo. Se é alguém que quer fazer isso naquele sentido do Antigo Testamento, então não precisa mais. Impor as mãos para imputar culpa, para imputar pecados, isso não é mais necessário. Por quê? Porque Cristo já levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Não precisa mais trazer o bode, não precisa colocar as mãos sobre o novilho, não precisa mais esse propósito para a imposição de mãos, não vale mais para a igreja. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi até a cruz, levando os nossos pecados sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Paulo diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então não há necessidade de impor as mãos para imputar culpa. Cristo já levou toda a culpa. Se vamos impor as mãos sobre alguém para consagrá-lo, para transmitir autoridade a ele para algum cargo, aí nós precisamos fazer isso com cuidado. Em primeiro lugar, temos que considerar o tempo certo. Quando Paulo escreve orientando Timóteo na consagração de diáconos e de presbíteros, ele diz, não seja nenhum neófito, ou seja, alguém novo na fé. Para quê? Ou por que isso? Aí ele diz, para que ele não se ensoberbeça, não fique soberbo, e dessa forma caia na mesma condenação do diabo. O que foi que levou o diabo a cair? Foi a soberba, o orgulho, a presunção. E se isso derruba até um querubim, imagine o que faz com um cidadão novo convertido. Ou velho convertido que seja, né? O que Paulo está dizendo é, dê autoridade apenas a quem tem maturidade para usar esta autoridade. Se você colocar autoridade sobre alguém que não está preparado para usar essa autoridade, você pode estragar aquela pessoa. Um dia eu estava numa das congregações que, pela graça de Deus, tenho dirigido nos últimos anos, e um irmão chegou, havia um cargo na igreja que estava vago naquele momento, e um irmão chegou e disse, pastor, por que o senhor não coloca o obreiro fulano nesse cargo? E aquele obreiro a que ele se referia era um jovem recém-casado, que também não tinha muito tempo de crente, e ele estava sugerindo que eu colocasse aquela pessoa naquele cargo, e eu disse, olha meu irmão, meu pai trabalhou uma época numa fazenda, e nessa fazenda se plantava mangas, já vinha aquelas mudas daquela manga americana, aquela manga amarela com avermelhada, né? E aquela muda plantava lá, a manga crescia rapidamente, e a mangueira pequenininha enchia de mangas, e as mangas são aquelas mangas grandes, né? Aí eu disse para aquele irmão, sabe o que o agrônomo da fazenda fazia? Ele pegava a faca, ia lá e derrubava todas as mangas. Ele disse, mas por que ele fazia isso? Porque se aquela manga crescesse, naqueles galhos fininhos que não estavam ainda preparados para receber aquele preso, ele iria estragar a manga para sempre, a mangueira para sempre, porque os galhos iriam arriar ou até mesmo quebrar e aquela árvore ficaria inutilizada para sempre. Então, com isso aprendemos, não coloque a carga sobre alguém que não está preparado para levá-la. E aí nós temos que ter o cuidado quando vamos consagrar alguém.
A imposição de mãos é, no Novo Testamento, o último estágio na consagração de alguém. O estágio mais público, onde a igreja reconhece e transfere autoridade para aquela pessoa. Então deve-se observar aquela pessoa. Paulo orienta que alguém deve ser provado primeiro, e se for aprovado, que deve ser consagrado. E aí o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que não faça isso precipitadamente. Quando nós vamos impor as mãos sobre alguém para consagrá-lo, nós temos que reconhecer o chamado de Deus na vida dele. Não deve ser a igreja que escolhe a pessoa ou que escolhe o que a pessoa vai fazer. Na realidade, essa escolha é de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem dá os dons, é Deus quem confere os talentos, e a igreja apenas vê qual é o talento que Deus tem dado àquela pessoa, vê a quem Deus tem chamado e tem capacitado, e agora impõe as mãos para transferir autoridade, para autorizar aquela pessoa para aquele ministério. Então, Deus é quem chama, a igreja apenas confirma esse chamado de Deus quando impõe as mãos sobre alguém. Mas Paulo já recomenda a Timóteo no capítulo 5 e o verso 22: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Por que Paulo está dizendo isso? Não impor precipitadamente as mãos. Exatamente, porque se você vai consagrar alguém que não tem ainda a capacidade, a maturidade para um cargo, aquela pessoa pode facilmente errar, cometer erros, pecar, por não estar preparado para a autoridade, para o poder que foi colocado nas suas mãos. E aí Paulo diz: se aquele camarada pecar por causa da carga excessiva que você colocou e ele não estava preparado, você é corresponsável, você está participando dos erros dele. Primeiro erro é porque você consagrou alguém sem ter o discernimento, sem buscar a direção de Deus. Depois, porque você precipitou-se, errou na consagração. E agora, se aquela pessoa cometer pecados ou erros, você, a igreja, quem impôs as mãos, também é participante do erro. Por isso, irmãos, a consagração deve ser feita sempre com cuidado. Às vezes alguém reclama: mas a igreja demora muito, mas esse irmão é uma bênção, mas podia ser mais rápido. Mas é Paulo quem está dizendo: cuidado, vá devagar. Não vá precipitadamente aí, para não impor as mãos sobre alguém, ou seja, conferir-lhe autoridade sem que ele esteja preparado. Se você quer, então, um cargo, se você quer ser consagrado na igreja, vá buscar de Deus a maturidade, vá aprender mais da palavra. O escritor aos Hebreus, no texto que lemos, diz que nós devemos caminhar em direção à perfeição, à maturidade espiritual. E como ele diz isso? Aprendendo a palavra, conhecendo a palavra, bebendo não somente o leite que é dado aos meninos, mas comendo também o mantimento sólido, o tutano, a rapadura, a carne assada, que é somente para quem é experimentado na fé. E quando chegar o tempo, Deus vai dar à igreja o discernimento para consagrar, para impor as mãos e separar alguém para este trabalho. Não podemos fazer isso precipitadamente, irmãos, sob o risco de estragar o obreiro, colocando uma carga pesada demais sobre os seus ombros que ele não suporta naquele momento. Alguém pode estar dizendo: eu quero agora, eu já estou pronto. Mas espere o tempo certo, que Deus é quem sabe o quanto você suporta, Deus é quem sabe o quanto você está preparado. Como é que nós devemos impor as mãos sobre alguém? Bom, normalmente a pessoa que vai receber a imposição de mãos, e geralmente acompanhada de uma oração, deve ficar numa posição que facilite este ato. Imagine que eu vou orar por alguém, né, do alto assim dos meus 1,64 m,
E o sujeito tem lá 2 metros de altura, vai ficar difícil para eu pôr as mãos sobre esse cidadão, né? Então ele deve o quê? Sentar-se ou ajoelhar-se, é o que nós comumente fazemos, né? Ele se ajoelha, porque aí fica mais fácil, além dele estar realmente humildemente recebendo ali aquela transferência, seja de unção, de autoridade, de cura, também facilita para quem vai impor as mãos, né? Poder alcançar mais facilmente aí o ombro ou a cabeça da pessoa e vai então orar por essa pessoa. Ela fica sentada ou fica ajoelhada, está doente, mas se puder senta ali na cadeira ou se está deitada na cama, como Jesus orou pela sogra de Pedro, né? Facilita, porque o acesso fica mais fácil. Às vezes, um grupo de crentes, né? A própria congregação pode circundar alguém ou impor as mãos sobre ele, pedindo sobre essa pessoa a bênção de Deus, a cura do Senhor, o batismo com o Espírito Santo. Enfim, nós podemos fazer isso de uma maneira bem tranquila. Normalmente a pessoa está numa posição que facilita a imposição de mãos. Então, queridos, nós vemos que essa doutrina é colocada aqui no Novo Testamento como uma doutrina básica. Se você nunca tinha estudado sobre a imposição de mãos, o escritor dos Hebreus coloca aqui na lista daquelas coisas que qualquer menino na fé já devia saber. Aquelas coisas básicas que nós devíamos conhecer. E nós podemos realmente utilizar-nos desse recurso, a imposição de mãos, para servir uns aos outros. A Bíblia não manda orar uns pelos outros, a Bíblia não manda abençoar uns aos outros, nós podemos fazer isso através da imposição de mãos. Impondo as mãos sobre os enfermos, impondo as mãos e abençoando alguém, impondo as mãos para transferir, portanto, a bênção de Deus sobre esta pessoa. Agora, isso não deve ser feito de uma forma irresponsável ou como se não fosse de nenhum valor. Quando impomos as mãos de uma maneira espiritual, isto é um ato sério. Porque vamos lembrar que isso implica em transferência. Né? Transferência de bênção, eu sou um canal de bênção. Transferência de cura, eu sou um instrumento de cura. Na autoridade do nome de Jesus, que Ele já outorgou à sua igreja. E devemos então aprender com Jesus. Jesus impunha as mãos muitas vezes. Aprender com os apóstolos, com a igreja primitiva, que também vimos que impunha as mãos muitas vezes, para que possamos então abençoar os outros no nome de Jesus. Agora, um cuidado deve ser tomado aqui de uma maneira especial. Eu quero trazer esse alerta. Como a imposição de mãos implica em transferência, alguém está impondo as mãos, está transferindo alguma coisa para aquela pessoa, eu quero saber, antes que alguém imponha as mãos sobre mim, quem é essa pessoa e o que é que ele está querendo transferir para mim. Não devo permitir que alguém imponha as mãos indevidamente sobre mim. E você também não pode permitir que alguém imponha as mãos sobre você. Se alguém tem um caráter duvidoso, se alguém tem uma fé duvidosa, se alguém não está capacitado para isso, vai impor as mãos sobre mim, sobre você, não aceite isso. Não aceite isso. Às vezes você passa, já passei algumas vezes na rua e tem lá um templo de alguma religião e as pessoas ficam querendo dar um passe, né? Um toque de transferência de energia, como eles chamam, e um dia eu ia passando e alguém disse, olha, você não quer receber um passe? Eu digo, o passe que eu quero é passe fora, passe direto que eu vou seguir adiante. Não, porque não dá para aceitar que alguém imponha as mãos sobre mim sem saber o que é que ele está querendo me transferir. Se é uma transferência espiritual, que espírito é que está nele que ele vai querer me transferir? Tenha cuidado com isso, irmãos. Isso não é uma brincadeira. Nós vemos que a imposição de mãos é um ato sério, um ato até litúrgico, um ato espiritual. Não aceite que qualquer pessoa imponha as mãos sobre a sua cabeça. Veja se realmente essa pessoa está capacitada para isso. Se é um obreiro de Deus, se é uma irmã de oração, se é um homem ou uma mulher de caráter cristão, se é alguém que tem uma fé verdadeira em Jesus.
não aceite qualquer pessoa. É que às vezes, na ânsia de receber alguma coisa, de receber uma bênção qualquer pessoa que está ali, alguém corre já, bote a mão aqui que eu quero receber também, põe as mãos sobre mim que eu quero receber, mas cuidado com o que é que você vai receber. Veja o que é que estão transferindo para você através da imposição de mãos, para que isso não ocorra e venha prejudicar a sua vida. Então, queridos, imposição de mãos é uma doutrina básica da fé cristã. Nós precisamos estudar isso, aprender isso e colocar em prática. Já vimos que não há mais motivos para impor as mãos para transferir culpa, mas há motivos para impor as mãos para transferir bênção, para transferir cura, o poder do Espírito Santo, a autoridade para alguém cumprir o seu ministério. Se você é a igreja do Senhor, você pode praticar isso, você pode fazer isso de uma maneira responsável, de uma maneira criteriosa, mas não vamos esquecer desta doutrina, nem vamos deixá-la de lado, porque o escritor aos Hebreus nos diz que nós já devemos saber isso, já devia ser do conhecimento de toda a igreja esta doutrina. E quando começamos a olhar para o texto bíblico, vemos que Jesus fez isso muitas vezes, os apóstolos também, a igreja cresceu fazendo isso, e até hoje nós fazemos isso, impondo as mãos para que o Senhor abençoe, para que o Senhor cure, para que o Senhor faça alguma coisa por meio de nós, como instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus para abençoar alguém, você é um canal de Deus para curar alguém. Não tenha receio em fazer isso, porque a autoridade o Senhor já nos deu e nós devemos então impor as mãos para cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer, abençoar uns aos outros e ser um canal de Deus para que seja transferida bênção, unção, cura, poder, autoridade para aquela pessoa sobre quem impomos as mãos. Que Deus nos ajude, que essa doutrina esteja no nosso coração e que possamos colocar em prática cada dia no dia a dia da igreja, nas reuniões da igreja ou aonde quer que seja necessário. Amém, queridos irmãos?